Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Obrigado. Mantenham aí aberto, viu, gente, nesse texto. Ô, André, pode ler 1 Pedro 2,9? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Beleza, mantenha aberto aí. O texto que o Erlon leu, Paulo escrevendo a Gálatas, ele escancara diante de nós a essência da natureza pecadora do ser humano, né? E vejam bem, vamos dividir aí, vamos dividir por grupos, em 4 grupos, toda essa lista de pecados, né, que o Erlon leu aí, que são chamados de frutos ou obras da carne. Então, na área existencial, digamos assim, vamos colocar aí bebedices e glutonarias. Bebedices e glutonarias, né? Glutonaria não é um pecado que a gente costuma falar sobre ele, né? A gente fala sobre outros, mas está aí, ó, na lista, né? Na área relacional, tem aí inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Na área sexual, prostituição, impureza e lascívia. Na área espiritual, idolatria, todo tipo de idolatria, né? E feitiçaria. E aí, só abrindo um parênteses sobre idolatria, a gente, logo que fala de idolatria, pensa nos ídolos, né, de barro, de madeira, mas é todo tipo de idolatria. Esses também. Às vezes, o nosso ídolo se chama trabalho, pós-graduação, nosso ídolo se chama carro, casa nova, casa na praia, filho, casamento. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo, né? Tá? E aí, diante dessa lista aí do apóstolo Paulo, surge então a seguinte pergunta: como é que a igreja pode ser santa com pessoas assim? Porque Pedro fala que nós somos sacerdócio real, nação santa, igreja, comunidade dos santos. Mas como é que pode, né? Como é que uma igreja pode ser santa com pessoas assim? Porque essa lista aí de pecados, gente, tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com todo mundo, né? São as obras da carne. A igreja pode ser santa com pessoas assim, gente como Marcelo, como Erlon, como o Miraca, como o Edinho, como a Kívia, como a Cida, como o Adriano, como o Léo, como a Isabela. Será que pode? Por mais paradoxal que possa parecer, gente, por mais paradoxal que possa parecer, a resposta é sim, pode sim. A igreja é santa, apesar de mim, de você, dos pecados, dos fracassos, né? Ela é santa, sim. E, antes de mais nada, antes da gente vá para frente, eu queria dizer que eu estou me referindo à igreja, organismo, né? Corpo vivo de Cristo. Eu não estou me referindo à igreja aqui, organização, instituição, aquela que tem endereço, tem CNPJ, né? Aquela que tem uma construção, que está num lugar X, né? Eu não estou me referindo a essa igreja.
a uma denominação. Essas organizações elas foram criadas por homens, né? Mas a igreja, corpo vivo de Cristo, essa foi comprada pelo sangue de Jesus, né? Eu estou me referindo a essa igreja, corpo vivo de Cristo, da qual eu faço parte, você, Denise, faz parte, você, Carlos, Isabel, Eliane, Samra, faz parte também, viu, Wagner? Você também faz parte. Agora, por que a igreja, então, é santa? Apesar de ser formada por pessoas que, né, como eu e você. E eu queria conversar com você sobre três razões pelas quais a igreja é, sim, santa. Em primeiro lugar, a ênfase da igreja não está no que eu e você fizemos ou continuamos fazendo, mas no que Jesus fez e faz. É muito comum se achar uma pessoa que fala assim, não posso me entregar a Jesus, não, porque eu tenho um problema. Na hora que eu resolver meu problema, aí eu vou me entregar a Jesus. Não, é o contrário. Você vem para Jesus exatamente do jeito que você é e do jeito que você está. É Jesus que faz a obra na nossa vida. Não é nós. A santificação não é assim. Eu tenho uma escadaria que eu vou subindo degrau por degrau, degrau por degrau, aí eu sou santo. Não é assim, não. A obra quem faz é o Senhor, porque a ênfase da igreja está na obra vicária de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Ele morreu, ele ressuscitou, ele pagou o preço para que eu e você pudéssemos ter vida e vida plena, pudéssemos ser chamados de nação santa, de povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, a igreja é santa porque a ênfase não está em mim ou em você. A ênfase está no que Jesus fez e no que ele representa, no que o sacrifício dele representa para nós, né? Porque se a gente for considerar a ênfase naquilo que fizemos no passado ou que continuamos a fazer no presente, então a igreja realmente não é santa, mas a ênfase está no que Jesus fez, na obra de Jesus na cruz. Se fosse pelos nossos méritos, a igreja não existiria, Quívia. Não existiria, não é pelos méritos, pelos poderes da Quívia, não, né? É pelo mérito de Jesus, não é pelos méritos do Edinho, não é pelos méritos da Salviana ou da Fernanda, mas pelos méritos de Jesus, né? O apóstolo Pedro diz que nós não fomos comprados por prata ou por ouro, mas fomos comprados por bom preço, né? Pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é que nós fomos comprados. E é este sangue derramado que nos purifica de todo pecado, como diz lá em 1 João 1,9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar por meio do seu sangue derramado na cruz, de todo pecado. Então, a primeira razão é essa. A segunda razão porque a igreja é santa, porque o cabeça da igreja é Cristo. Ele mesmo começou a boa obra em nós e ele mesmo vai completá-la. Eu gosto muito do versículo de Filipenses 1,6, né? Já falei várias vezes aqui, me lembro até uma vez que eu estava dando um testemunho, né, para vocês, falando que era interessante a gente colocar assim, aqueles bottom, né? Tenha paciência comigo, Deus está construindo, fazendo uma obra na minha vida, etc. Né? Porque ele começa uma obra e ele termina. Ele começou uma obra na sua vida, Isabela, e vai continuar, Wagner, ele vai continuar. Samara, ele vai continuar. O Senhor não para no meio do caminho, ele não abandona a sua obra. Ele tem total interesse na nossa santidade. Nossa vida deve ser modelada a partir de Jesus. Deus nos escolheu para sermos semelhantes a Cristo. Romanos 8:29 diz isso, né? Estou convencido que o meu trabalho, né, enquanto pastor, enquanto obreiro, é fazer Jesus aparecer na vida dos seus seguidores, né? Eu, às vezes, fico pensando assim,
o trabalho de um pastor é um trabalho árduo, difícil às vezes, né? Mas como me alegra, assim, convivendo com muitos de vocês há anos, né? Ver a cada dia que passa Jesus sendo manifesto na vida de vocês, né? Eu vejo assim pessoas que tomaram uma decisão há 5, 6, 7, 10 anos atrás, estão caminhando com Cristo, e a gente começa a perceber a vida de Jesus na vida dessas pessoas. Isso é extremamente gratificante, né? Porque esse é o trabalho. Por que nós nos reunimos? Por que há mensagens, pregações, orações, palavras, visitas? Por que a gente faz tudo isso? Para que Jesus seja formado na vida de vocês, para que as pessoas possam olhar para vocês e falar, puxa vida, olha, Deus existe, olha, vê como é que fulano se parece com Jesus, vê como é que fulano age como Jesus, a vida de Jesus resplandecendo na vida de vocês, né? Agora, a terceira razão é porque a igreja é santa, é porque a santificação é um processo que envolve passado, presente e futuro. Se não me engano, eu acho, não tenho certeza, o pastor Nelson Bomilca fez menção a isso aqui, a essas verdades, numa aula dessa para trás aí do curso, né, que está sendo ótimo, inclusive. No final, o Erno vai, inclusive, já dar notícias para nós aí sobre o futuro. Aí. Mas é interessante que ele disse exatamente isso. A santificação é um processo que envolve passado, presente e futuro, né? Então, no passado, nós fomos santificados porque o Senhor nos salvou da punição do pecado. No dia que você se entrega a Cristo, você é colocado numa posição santa. Você sai do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, né? Então, você sai de uma posição e entra para outra. Você estava caminhando em direção à perdição e agora você está caminhando em direção à salvação eterna, né? Porque a Bíblia fala, Jesus fala que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, você começa a viver novamente, você é nova criatura, você é colocado numa posição santa, né? Você faz parte agora de uma família santa. Isso é uma salvação que vem também progressivamente. No presente, você está sendo santificado porque você está sendo salvo do poder do pecado. Eu quero me deter aqui um pouquinho. Se no passado nós somos salvos da punição do pecado, quer dizer, no dia que nós entregamos a Cristo, somos salvos da punição do pecado, somos colocados numa posição santa. Todo dia, no presente, né, cada dia, nós somos salvos do poder do pecado. E sobre isso eu queria falar para vocês algo que eu já mencionei aqui rapidamente e que eu quero ver se a gente consegue colocar isso na nossa cabeça. Eu separei aqui algumas palavras. Santo, salvo, justificado, liberto, perdoado, propriedade de Deus, amado de Deus, nova criatura, nascido de novo. 10 expressões, né? E a gente tem um costume muito grande de falar assim, nossa, eu sou um pecador miserável. Não. Vamos corrigir isso, gente. Vamos. Nós não somos pecadores mais. Que é isso, pastor? Você está falando uma heresia? Não, presta bem atenção, tá? Eu não posso dizer que a Denise, por exemplo, é uma pecadora. Ela não é mais pecadora. Significa que ela não peca? Não, ela peca. Mas o pecado começa a ser um acidente de percurso. Não pode viver no pecado. João fala assim, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, contudo, mas, né? Se alguém pecar, calma, temos um advogado, Jesus Cristo. Então, nós não podemos ser mais identificados como pecadores. Então, seria assim, Denise justificada. Não é, ô pecadora, ô Denise pecadora. Não, Denise justificada. Ô Edson pecador. Não, Edson perdoado. Né? Ô Miraca pecador. Não, Miraca nova criatura. Né? Ô Regina pecadora. Não, Regina nascida de novo. Estão entendendo, gente?
que nós somos colocados numa posição santa. Por isso que a comunidade é uma comunidade, sim, uma comunidade dos santos. A igreja é a comunidade dos santos. Inclusive, a Andréia fica super, né, Andréia? Falou em comunidade dos santos, você fica todo feliz, né? É a comunidade dos santos, né? Ser de santos porque eu sou santos. Estou brincando, estou brincando. É porque a Andréia é torcedora dos santos, né? Então, fala como... E eu queria dizer que o meu segundo time é o Santos, né? Sabe como é que é, né? Muito bem. Então, na verdade, por que nós podemos entender de uma forma clara que a igreja é uma comunidade dos santos? Porque nós somos pecadores? Não, nós não somos mais pecadores, embora pequemos, né? Vez por outra, pecamos sim, mas temos um advogado diante de Cristo, diante de Deus, que é Jesus Cristo. Então, nós não vivemos mais na prática do pecado. O pecado acontece, mas não faz parte mais da nossa natureza, porque o Espírito Santo habita em nós. Acho que isso é muito importante a gente entender, porque há um conceito errado dentro da igreja de falar assim, não, eu sou miserável, eu sou um pecador. Sim, eu era um pecador, eu sou salvo, eu sou liberto, eu sou amado por Deus, eu sou nova criatura, eu sou propriedade de Deus e, infelizmente, ainda peco, né? Como um acidente de percurso, e não como a prática diuturna, vivendo na prática do pecado. Acho que isso é muito importante a gente entender, porque isso faz com que a gente amanheça o dia com uma nova perspectiva, né? Uma nova perspectiva de vida. Então, no passado, nós somos salvos da punição do pecado, fomos colocados nessa posição santa, fomos inseridos na família de Deus. Durante a nossa vida, no dia chamado hoje, somos salvos do poder do pecado, porque o pecado tenazmente nos assedia. Imagina assim, você está andando e o pecado está correndo atrás de você. Tenazmente nos assedia, é essa a ideia do pecado correr atrás da gente, né? Mas, no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado, né? Então, nós estaremos para sempre com o Senhor, com um corpo glorificado, em santificação plena, com o Senhor para todo sempre. Então, pode parecer que o texto de Gálatas seja um texto que colida, assim, que bate de frente com o texto de 1 Pedro, mas não. Realmente, nós andávamos nas obras da carne, mas fomos salvos, fomos inseridos na família de Deus e agora somos novas criaturas, somos justificados pela fé, somos libertos, somos perdoados, somos salvos, somos nascidos de novo, somos amados de Deus, né? Isso é o que é mais importante.